Vamos falar hoje de Arthur Schopenhauer. Sabe, ele foi um filósofo que encarou a realidade de um jeito que pouca gente teve coragem. Um jeito bem honesto e, para muitos, super pessimista. A gente vai tentar entender a visão dele sobre nossa existência e o que, afinal, move o mundo. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito, né? Por que a vida parece ser essa coisa que não para, sempre entre o desejo e o tédio? A gente consegue o que quer e a felicidade, puf, some rapidinho. É uma gangorra sem fim, né? Entre a dor de querer e o vazio de conseguir. Pois é, foi exatamente esse nó que Schopenhauer tentou desatar. E a resposta dele para essa gangorra toda? Bem, para Schopenhauer, a vida não é essa caminhada bonita, sabe, rumo à felicidade. Nada disso. Ele via a vida de um jeito bem diferente, como um pêndulo, sabe, que vai e volta, sem parar. Ok, mas para a gente entender de onde Schopenhauer tirou isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Lá em Immanuel Kant. Kant foi o ponto de partida. Ele basicamente dividiu o mundo em dois. De um lado, tem o que ele chamou de fenômeno, que é o mundo como a gente percebe, com nossos olhos, ouvidos, enfim. E do outro lado, tem a coisa em si. A realidade como ela é de verdade, sabe? Pura. Algo que, segundo Kant, a gente nunca conseguiria acessar. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque o Schopenhauer, ele concordou com o Kant nessa divisão. Só que aí ele deu um passo que ninguém esperava, um passo super ousado. Ele basicamente disse, olha, Kant, com todo respeito, mas eu sei o que é essa tal de coisa em si. E pronto, essa afirmação vira a base de tudo o que ele vai construir. Então, vamos ver como ele desenvolve essa ideia. Primeiro, Schopenhauer olha para a nossa experiência do dia a dia. Para ele, esse mundo que a gente conhece, com tudo que tem, cores, sons, objetos, tudo isso é a nossa representação. Essa frase aí é talvez a mais famosa dele. O mundo é minha representação. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tudo, absolutamente tudo que a gente experimenta, só existe porque a nossa consciência está ali, percebendo. Não existe uma cadeira se não tiver alguém para ver a cadeira, entende? O universo inteiro, para cada um de nós, passa primeiro pelo filtro da nossa mente. Então, para resumir a diferença, enquanto para o Kant a coisa em si era um grande mistério, um X da questão, Schopenhauer chegou e disse que tinha a resposta. Ele dizia que por trás do nosso mundo de representação, a realidade nua e crua é uma coisa só, que ele chamou de vontade. Certo, mas o que diabos é essa tal de vontade? É aqui que a gente entra no coração da filosofia de Schopenhauer. E já vou avisando, não é um lugar muito ensolarado. Essa vontade não é o seu desejo de tomar um sorvete ou o meu de viajar. É algo muito, mas muito maior. A vontade, para ele, é uma força cega, irracional, que não para nunca. É tipo um impulso puro de existir, de continuar existindo sem ter um objetivo, sem ter um porquê. Pensa nela como se fosse a energia bruta do universo. Um querer sem fim que simplesmente pulsa em tudo o que existe. E essa vontade se manifesta em absolutamente tudo. Não é só nos nossos desejos, não. É a gravidade que puxa as coisas para baixo. É a planta que teima em crescer buscando o sol. É o instinto do animal para sobreviver. O nosso querer, o nosso desejo, é só a pontinha do iceberg, a manifestação mais, digamos, consciente dessa força que está em todo lugar. Tá, mas se a essência de tudo é esse querer sem fim, o que isso significa para nossa vida? A consequência é bem direta. Para Schopenhauer, a felicidade não é algo que a gente conquista e pronto. Não é um estado positivo. É só o alívio. Aquele respiro momentâneo que a gente sente quando um desejo é satisfeito. Só até o próximo parecer, claro. A lógica dele é o seguinte: se a gente deseja algo, é porque nos falta algo, certo? E essa falta é em si um tipo de dor, um sofrimento. Como a vontade é esse desejo eterno, a conclusão é que a vida é, na sua essência, puro sofrimento. E quando a gente consegue o que quer, aí vem o tédio. Até um novo desejo surgir e nos jogar de volta no sofrimento. Lembra do pêndulo? É exatamente isso. Nossa, que deprimente, né? Mas calma, Schopenhauer não joga a gente nesse buraco e vai embora. Ele não para só no diagnóstico sombrio. Ele também oferece uma espécie de receita. Ou melhor, alguns caminhos, umas rotas de fuga para a gente conseguir, pelo menos por um tempo, silenciar esse barulho infernal da vontade. Ele aponta 3 caminhos principais. O primeiro é a arte. Quando a gente se perde na contemplação de uma pintura, ou principalmente na música, a gente para de querer. A gente vira só um observador, um alívio. O segundo caminho é a compaixão. É quando a gente percebe que todo mundo, todo ser vivo, está no mesmo barco, sofrendo por causa da mesma vontade. Aí nasce a empatia. E o terceiro, que é o mais radical de todos, é o ascetismo.
inspirado no pensamento oriental, é a negação total da vontade. É abrir mão de tudo, se desapegar. Pode parecer só pessimismo, mas a verdade é que o pensamento de Schopenhauer foi um chacoalhão na filosofia. Teve um impacto gigantesco e duradouro, justamente por ir na contramão de todo o otimismo que reinava na época. Para a gente ter uma ideia do quão radical ele foi, é só comparar com um cara como Leibniz. Leibniz dizia que a gente vive no melhor dos mundos possíveis. Schopenhauer olhou para esse mesmo mundo e falou: melhor mundo possível? Isso aqui é um palco de sofrimento irracional e sem propósito nenhum. Então, no fim das contas, a realidade para Schopenhauer tem essas duas caras. De um lado, a representação, que é o palco, o mundo que a gente vê. E por trás das cortinas, movendo tudo, tem a vontade, essa força cega e fundamental. E o legado dele? Nossa, é gigante! Ele influenciou gente do calibre de Nietzsche na filosofia, Wagner na música, Tolstói na literatura. Até mesmo Freud. Aquela ideia do inconsciente, sabe? Aquelas forças dentro da gente que a gente não controla. Isso tem um dedo, e um dedo bem grande, da vontade de Schopenhauer. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. E se o tal pessimismo do Schopenhauer não for sobre desespero? E se for, na verdade, um convite? Um convite para a gente tirar os óculos cor-de-rosa, encarar a realidade como ela é, para só então, a partir dessa clareza toda, a gente conseguir achar um caminho para uma paz mais profunda e verdadeira.